Você conhece autistas na universidade, no mercado de trabalho? Eu sou Julie Gotchal, sou fonoaudióloga infantil, atuo com distúrbios da comunicação com enfoque no autismo. No vídeo de hoje, o Fono Conta convida Thiago Abreu, organizador, apresentador do podcast Introvertendo, para contar pra gente um pouquinho sobre a temática de autistas na universidade, autistas no mercado de trabalho, além de dividir um pouquinho com a gente a sua história, a sua trajetória. Meu nome é Thiago, sou jornalista, resido atualmente em Goiânia, fui diagnosticado com síndrome de Asperger em 2015. Tenho um podcast de autismo feito por autistas chamado Introvertendo, que é o primeiro nesse formato no Brasil, um dos primeiros no mundo. E fora isso, eu também trabalho de forma ativa na comunidade do autismo, de vez em quando também aí participando de eventos, às vezes colaborando com algumas associações locais. Então tem essa atividade multifatorial e também de vez em quando colaboro para a revista Autismo. Legal. E conta um pouquinho, Thiago, como que foi esse processo diagnóstico, né? Você recebeu o diagnóstico já na fase adulta, né? E como foi esse período? Você já percebia as características? Como que foi esse processo diagnóstico? Na verdade, é importante eu fazer um retrospecto para a fase da infância, porque minha mãe já tinha percebido alguns sinais atípicos. Por exemplo, até os 2 anos eu não falava. E ela falava comigo, não respondia a certos estímulos, ela achava que eu era surdo, porque a gente tem parente surdo na família. E ela procurou um médico. Esse médico disse que eu tinha língua presa e precisava fazer uma cirurgia. Ela foi, procurou uma segunda opinião e o médico falou que o outro médico estava louco e que eu não tinha língua presa. E aí sugeriu a ela que me colocasse na escola, comecei a falar e, enfim, tive um processo até relativamente típico dentro da escola, claro, com algumas diferenças que são comuns entre pessoas que têm o chamado autismo leve. Por exemplo, ter dificuldade para interagir com os próprios pares e conversar com o pessoal da cantina, pessoal da limpeza, coordenadores de escola, então eu tinha muito isso. Ocorria muito bullying, que também é uma coisa bastante frequente. E também isso acabou me levando aí ao longo do tempo ser reconhecido como alguém atípico, mas não atípico o suficiente a ponto de receber um diagnóstico, né? Então, eu só fui ter um pouco de ciência, de correr atrás de um diagnóstico, de alguma resposta para um tipo de comportamento que socialmente destoava em meados de 2013. Eu tinha 17 para 18, então eu estava saindo desse período da adolescência. E aí, resumindo o processo, eu cheguei até o termo síndrome de Asperger. E aí, você quando eu li... sozinho? Sozinho, chegou. Você de tinha forma independente. algum movimento repetitivo, alguma outra... Porque dentre as características do autismo, né, você falou da questão social, da introspecção social, o atraso de linguagem, mas tinha alguma questão que chamasse atenção nesse sentido? Algum movimento motor repetitivo ou na fala? Então, em termos de comportamento repetitivo, tem 2 coisas mais centrais. Em termos de questão motora, né, que o pessoal chama de estereotipia, STEAM, eu até que não tinha coisas muito frequentes. Eu tenho um costume, que é quando eu tô falando no telefone, eu costumo andar em quadrado, sabe? Esse tipo de comportamento, assim, que é mais visível, mais coisa de mexer os braços, né, etc., eu nunca tive muito. Por outro lado, tem um outro tipo de comportamento repetitivo que se fez muito frequente, que é a questão do hiperfoco, né? O hiperfoco sempre foi algo muito presente em muitas atividades minhas. Então, por exemplo, eu tenho um hiperfoco em música, então sempre tive um interesse muito grande por isso, acabei trabalhando com isso, e também trabalhar com música me levou à questão do podcast. Legal, você estava contando um pouquinho da fase crucial dos 16 anos, que foi o momento que você chegou verdade. até o nome. Então, completando esse processo, eu cheguei aí ao termo síndrome de Asperger. Quando eu li, eu vi a palavra autismo e aí eu desacreditei, falei assim, autismo? Eu nem sabia, na verdade, o que era autismo, mas na minha mente era algo grave o suficiente a ponto de não ser associado com isso. Então eu tinha essa questão do preconceito. E aí eu falei assim, vou investigar isso melhor. Entrei num grupo no Facebook, e aí as pessoas que publicavam, que eram pessoas dentro do espectro, elas publicavam dúvidas e queixas muito parecidas com as minhas. E aí começou a acender um start em mim, falando assim, isso pode fazer sentido. E aí eu procurei uma psicóloga que tinha especialidade em autismo aqui em Goiânia e pedi para ela iniciar um processo de avaliação. Então ela conversou com a minha mãe, fez alguns testes, escreveu um relatório e ela falou que essa hipótese poderia fazer sentido. Com isso, com esse relatório que ela entregou, eu procurei um neurologista e esse neurologista, com uma equipe multidisciplinar, realmente fechou o diagnóstico e o diagnóstico foi fechado em março de 2015, né? Que foi exatamente o mês que eu recebi o laudo.
Então aí, entre a minha suspeita e o laudo propriamente dito, eu tive aí um período de 1 ano e meio, mais ou menos. E foi bem na época que você estava entrando na graduação, né? Na faculdade. Isso, eu fiz o processo seletivo do Enem em 2014, né? Nessa época eu já tinha, assim, em termos pessoais, certeza do diagnóstico, mas eu fui ingressar mesmo, né? Começar a graduação ali exatamente em março de 2015. Então, no ato da matrícula eu ainda não tinha um laudo, mas com 1 semana, 2 semanas eu já estava com laudo, e aí eu procurei o núcleo de acessibilidade. E no vestibular, então, você não teve nenhum processo adaptativo, nada que você tivesse para te ajudar em alguns aspectos, ou para você esse tipo de prova? Não tinha como, porque para você fazer esse processo você precisa do laudo, né? No contexto do Enem. Mas eu fiz o Enem novamente em 2015, porque eu estava pensando em largar o jornalismo. E aí, na prova de 2015, eu pedi aquela parte adicional ali, mas no sentido mesmo de experimentar o processo, porque sempre quando eu fiz prova do Enem, eu devo ter feito umas 3 ou 4 vezes, eu sempre saía da prova relativamente cedo. Então, assim, a prova terminava 6 horas, umas 5 horas eu já estava saindo. Então, o tempo adicional até que não fazia muito sentido para mim. Mas eu pedi para ver como é que era a experiência. E aí foi um negócio bem diferente do ano que eu tinha feito de forma normal, digamos assim. Entendi. E aí você contou, então, que eu ia te perguntar um pouquinho o que mudou na sua vida, né, após o diagnóstico. E então aí já inclui um pouco no que você já ia contar sobre o ingresso na faculdade, que teve acesso a esse núcleo de acessibilidade, né? Então conta um pouquinho o que mudou para você após o diagnóstico. Uhum. Uma coisa que eu sempre gosto de reforçar muito é que a principal função de um diagnóstico é melhorar a qualidade de vida de uma pessoa, né? A gente não vai atrás de um diagnóstico para obter um rótulo ou simplesmente para ter aquilo como um troféu. A gente tem ali com objetivos claros, embora muitas vezes inconscientes, mas é esse o principal objetivo. Então eu posso dizer que esse objetivo foi alcançado na minha vida. Então, antes do diagnóstico eu não estava trabalhando, eu não estava conseguindo me firmar no mercado de trabalho, na verdade, então estava bastante complicado. A minha vida, no sentido geral, estava muito numa corrente de indecisão ali, final de ensino médio, início da graduação. Quando eu entrei dentro da graduação por causa do diagnóstico, eu tive acesso a atendimento médico que eu teria muito mais dificuldade para conseguir se eu não tivesse o diagnóstico, porque a procura dentro da universidade é grande, então pessoas com deficiência estão ali naquela linha prioritária. Então eu tive acesso a serviços de saúde mental. Eu tive também acesso mais facilitado aos serviços de educação física. Então, por exemplo, eu fiz musculação, eu fiz natação durante o período da graduação, isso ajudou bastante, porque eu tenho uma coordenação motora um pouco zoada nesse sentido. E em termos profissionais, de certa forma, quando eu pude me identificar e entender o que eu tinha de prós e contras assim nas minhas características, eu pude entender que tipo de atividade eu daria mais certo e qual que eu não daria certo, né? Eu já tinha um feeling sobre isso, mas a partir de um diagnóstico, por uma lista de características, eu pude, enfim, ter esse critério mais detalhado, né, sobre isso. E entender isso também te ajudou, por exemplo, entender como você se sentia diferente, se identificar com as características e entender aquele nicho que você pertence, entende, se identifica, como foi isso para você? Sim, a primeira. Esse foi, na verdade, um dos primeiros impactos que eu tive quando eu comecei a participar virtualmente da comunidade do autismo. Mas eu só fui ter dimensão disso de verdade quando eu comecei a fazer parte do grupo terapêutico na UFG, que era o grupo Asperger, que foi fundado em abril de 2016, em que você tinha ali cerca de 6 ou 7 pessoas dentro do espectro que interagiam frequentemente uma vez por semana para poder falar sobre as dificuldades ou para falar sobre qualquer assunto que tinha interesse. E aí era muito claro que o tipo de conversa que eu tinha lá com eles era totalmente diferente do tipo de conversa que eu tinha em qualquer outro grupo social. Então a gente era meio que uma subcultura ali dentro daquele processo. E isso é muito frequente quando você verifica em ambientes virtuais em que tem autistas, né, principalmente mais frequentados por autistas. Os temas são diferentes, as demandas são diferentes em relação, por exemplo, a alguns pais. Então, foi exatamente essa sensação de pertencimento, né, de subcultura, digamos assim, do autismo, que levou a gente a formar um podcast de autistas conversando. Sim, eu ia te perguntar justamente isso, desse momento da sua vida que surge, então, o Introvertendo, que é o podcast feito por vocês. Conta um pouquinho. Sim. Foi exatamente nesse contexto.
tinha um aluno da medicina da UFG, né, que era a universidade que eu estudava, chamado Otávio, que ele era atendido por uma psicóloga chamada Tatiana. E ele tinha recebido o diagnóstico há pouco tempo, se não me falha a memória, mais ou menos 1 ano. Ele não conhecia outras pessoas que tinham o mesmo diagnóstico. E aí a Tatiana foi procurar dentro da UFG outras pessoas com o mesmo diagnóstico. Pessoas autodeclaradas tinham 3, que era eu, o Marcos, que depois também entrou no podcast, e o Renato, que fazia mestrado. E dentre essas pessoas, a pessoa que tinha mais disponibilidade, mais vontade para, enfim, desenvolver algum tipo de contato era eu. Então ela fez um convite para mim, via o WhatsApp, para eu poder conhecer eles, e aí ela achou bom montar um grupo terapêutico. Na semana seguinte, por coincidência, chegou uma aluna de um outro curso falando que era autista e que precisava de atendimento, e a Tatiana já puxou ela, então já formou mais gente. Aí 2 semanas depois chegou o Michael, que entrou definitivamente no podcast. Então esse grupo foi juntando quase que incidentalmente. Foram chegando autistas por demanda espontânea, falando que precisavam de ajuda, e aí a Tatiana chamava essas pessoas e traziam pro podcast. Ou às vezes um professor também ligava, falava assim, olha, eu tô com um aluno tal que tá com certa dificuldade, o que vocês podem fazer por eles? Então essas pessoas foram chegando. Muitos deles não toparam entrar no projeto, então tem pessoas que faziam parte desse grupo terapêutico que a gente conhece há anos, que não fazem parte do Introvertendo, mas outros toparam. E aí, entre esses que faziam parte do grupo terapêutico, eu tinha um amigo que ele gostava muito de podcast, que nem eu, e ele foi diagnosticado com autismo de uma forma coincidente nesse processo. E aí eu puxei ele junto da gente, que era o Luca, e em 2017 eu comecei a fazer algumas coisas. Eu já queria fazer um podcast há muitos anos, mas não era sobre autismo. E aí, em 2017, eu fui na casa do Michael uma vez em junho, porque o Michael estava saindo de um processo de depressão. Ele ficou 2 meses sem sair de casa, ele ficou muito mal mesmo de saúde. E aí, quando ele começou a se recuperar, eu tive a vontade de escrever um perfil jornalístico sobre ele. Então, ficamos 2 horas conversando dentro de um quarto. Isso eu lembro como se fosse hoje, em julho de 2017. Uma época ali que a temperatura cai um pouco mais em Goiânia, tinha aquela coisa da secura, assim, essa coisa visual muito forte na minha cabeça. E aí o Michael, durante essa conversa, ele disse para mim que nós estávamos, assim, que a interação do autista é uma interação atípica, a forma de se comunicar é diferente, os termos utilizados são diferentes, a linha de raciocínio que você pode traçar pode ser diferente de uma pessoa comum, só pela forma como a pessoa fala, mas que ela não é atípica o suficiente a ponto dessas pessoas em uma interação se fazerem entender. Então, tanto é que ele falou assim, tanto é que eu e você estamos tendo uma conversa. Já tinha 2 horas que a gente estava conversando. Eu voltei para casa pensando naquilo bastante assim, do tanto que a gente ficou conversando ali, fazendo o que teoricamente autistas não gostam de fazer, que é conversar. E aí, final do ano, eu tive a ideia de fazer um radiodocumentário sobre a autonomia no autismo na vida adulta. E aí eu chamei o Michael, o Luca e o Otávio para poder falar sobre o histórico de vida deles. Esse material foi feito, foi apresentado como trabalho na universidade, o pessoal gostou, e eu falei, olha gente, com base nisso dá para fazer um podcast. Eles não gostaram muito a princípio, assim, ficaram um pouco relutantes, mas eu falei para eles, olha, eu assumo risco, eu assumo prejuízo se ocorrer. Aí eu comprei domínio, servidor, botei o pessoal para gravar isso em março, a Tatiana abraçou a ideia. Não que ela não teve uma participação direta, ela simplesmente conseguiu que a gente tivesse uma sala reservada ali durante 1 hora e a gente gravou ali por conta própria, ela ia embora e a gente gravava sozinho. Então, em maio de 2018, a gente lançou oficialmente o primeiro episódio do Introvertendo. Que foi um sucesso, né? Que até hoje o Introvertendo, todo mundo comenta muito. É um canal muito legal. Esses dias recente eu conversei um pouquinho com a Alice, né? Que é do blog A Menina Neurodiversa. E eu estava comentando muito com ela isso, quanto pra gente, profissional da área, né, é muito enriquecedor ouvir autistas contando, principalmente eu, por exemplo, atendo mais crianças. Então, para mim, é muito rico ouvir vocês contando algumas coisas, porque eu entendo mais, principalmente as coisas não verbais, principalmente o contexto geral, essa questão sensorial, que vocês conseguem descrever muito bem, esse processo de entender a interação. Então, eu acho que é um canal que, por mais que ele seja feito, né, também para vocês conseguirem interagir, uma série de outras coisas, quem ouve como espectador, sendo profissional, tem um ganho muito importante de conseguir entender melhor vocês, de conseguir entender a linha de pensamento, essa forma de interação. Então, é um canal que a gente aprende muito. Eu gosto bastante, eu ouço muito também. Tenho meu hiperfoco de ficar ouvindo lá bastante. Ainda mais esse período de quarentena, estou maratonando vocês. É bem legal. Fico honrado.
É bem legal, eu gosto bastante. E o que eu queria que você contasse um pouquinho você falou um pouquinho da universidade, né? Contou um pouquinho esse processo de acessibilidade que você conseguiu receber. É legal contar que você está numa universidade federal, né? Você estava numa universidade Sim. federal que tem uma estrutura muito maior, né? Às vezes as universidades particulares não têm essa estrutura tão grande de acessibilidade, com núcleo de saúde, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho como foi o processo também como aluno, né? Nas disciplinas, principalmente jornalismo, que tem matérias densas, como com interpretação, com uma série de coisas bem, bem importantes. E queria que você contasse um pouco como que foi esse momento nesse ambiente universitário, além desses acessos à saúde. Certo. A temática do autismo no contexto da UFG, ela é muito recente, na verdade. O primeiro aluno que eles tinham realmente uma autodeclaração e que terminou os processos de estudo foi o Renato, né, que ele cursou Ciências Sociais, foi para o mestrado em Sociologia e agora ele está fazendo doutorado em História. E eu fui, de certa forma, o segundo aluno ali que teve uma entrada e uma permanência dentro da universidade. Mas no contexto do jornalismo não tinha nenhum caso antes disso. Então, de certa forma, eu procurei a coordenação de curso, mas num sentido de anteceder possíveis problemas que eu pudesse ter durante o curso, né? Manter o contato, falar que eu tinha aquele diagnóstico, mas nem eu sabia exatamente que tipo de adaptação eu precisava, né? Porque eu passei durante todo um processo escolar sem adaptações gerais. Claro que tive problemas acadêmicos, mas nem sabia descrevê-los de uma forma geral. Então, como é que eu sobrevivi no curso de jornalismo, na verdade? Eu nem sei, porque eu fiz uma trajetória dentro do curso muito natural, sabe? Um dos problemas mais frequentes de autistas no ensino superior, pelo menos os que frequentavam o grupo Asperger, a principal queixa que eles tinham era com o trabalho em grupo. Então, tinham alunos, por exemplo, que eles ficavam retidos na mesma disciplina porque a avaliação era em grupo. E aí esses alunos ou desistiam da matéria, ou bombavam por falta, ou simplesmente reprovavam porque não se juntavam a nenhum grupo, né? E no meu caso, dentro do jornalismo, eu tinha o meu grupo. Eu tinha 3 colegas de sala que eu tinha uma relação muito boa e a gente fazia todos os trabalhos juntos. Então, era dessa forma. E aquilo que era possível eu fazia de forma individual. Em termos sensoriais, eu não tenho muitas dificuldades, né? O meu maior problema é com calor, né? Goiânia é uma cidade assim absurdamente desagradável em termos de clima e eu vou sobrevivendo conforme posso. Então, pelo menos nesse sentido de adaptação, eu sou uma exceção dentro do contexto da universidade. Até porque a gente não sabe quantos autistas exatamente tem nas universidades brasileiras. A gente tem um número do INEP, mas esse número não corresponde à realidade. Eu costumo falar isso muitas vezes. E se a gente não sabe o número de autistas nas universidades, né, um número realmente fiável, a gente não sabe, para piorar, quantos realmente saem no meio desse caminho, né? O número de evasões. E pelo menos anedoticamente, assim, com relação às pessoas que eu conheço dentro da UFG, eu conheci muita gente, acho que quase a metade dos autistas que eu conheci na universidade, que eram uns 10 ou 15, desistiram da graduação no meio do caminho. Ou seja, por problemas de relacionamento, ou mal adaptação ao conteúdo curricular, ou às questões sensoriais. Então, por exemplo, um espaço muito problemático para autistas no ensino superior é o restaurante universitário. A UFG, por exemplo, tem 2 RUs, né? Porque são 2 campi em Goiânia. Você tem o campus Colemar Natal e Silva, que fica no centro da cidade, e você tem o campus Samambaia, que é o campus maior, que fica um pouco mais afastado. O Colemar Natal e Silva, que fica na região do centro, ele foi construído no início da ditadura militar. Então, assim, tem prédios ali que são de 64, 63, e esses prédios, eles são extremamente escuros, são ambientes desagradáveis, são ambientes que reverberam muito a temperatura. Você tem a questão das bandejas, que às vezes são muito ruins de você carregar. Você coloca um garfo ali, a comida esparrama. Então, o Michael, por exemplo, que era uma das pessoas que entraram no podcast, o Michael deixava de comer, ele ficava a tarde inteira sem comer, com fome, para não ir no RU. Porque se ele fosse no RU, ele ia passar mal depois. Então, é uma situação muito complicada. O cheiro também é muito forte, né? O cheiro é forte, né? E a universidade, de uma forma geral, ela tem a boa vontade, mas ela ainda não encontrou as estratégias, tanto na literatura científica quanto nos próprios relatos desses autistas que estão ali no dia a dia, de como lidar com essas pessoas que estão entrando dentro da universidade, que tem tantas demandas diferentes e, ao mesmo tempo, é uma demanda muito recente. Então, eu acho que a Universidade Federal de Goiás, apesar dos seus problemas, ela avançou muito nesse sentido e está aprendendo nesse processo.
Sim, super importante. Você tem alguma questão com linguagem não verbal, que é uma das questões bem, bem importantes, né, no autismo leve, né, na síndrome de Asperger, que é essa dificuldade de interpretar expressão facial, dificuldades mais específicas de linguagem não verbal de forma geral, né? Você contou que teve um atraso de linguagem importante, você já fez fono, fez alguma terapia específica para isso, e se você tem hoje alguma dificuldade específica em linguagem. O único tipo de atendimento que eu tive foi de uma psicóloga durante a infância, mas ela fazia a terapia em grupo. Eu nem sei qual era o tipo de orientação, né? Qual era o tipo de terapia que ela fazia, qual tipo de autor ela seguia, porque era uma coisa bem de infância, então eu não lembro muito bem. E fora isso, eu não tive atendimento de nenhum outro tipo de profissional. A questão da linguagem não verbal sempre foi algo que eu tive dificuldade de identificar. Então, antes do diagnóstico, eu julgava ter uma boa percepção nesse sentido, mas depois, isso já no início do processo do diagnóstico, eu passei por uma situação que eu lembro bem, que eu percebi que, por exemplo, eu não entendi ironias com facilidade. E eu nunca tinha percebido que eu não percebi ironias com facilidade. Para mim era algo típico. Porque, assim, eu sou de uma área que você escreve bastante, né? Eu até já escrevi um livro. Então, assim, tem muitas questões da linguagem escrita que eu aprendi de uma forma muito natural, porque é algo do meu exercício diário. Mas esses detalhes da vida social no dia a dia sempre me passaram despercebidos. De forma que, até hoje, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de descrever quais tipos de dificuldades com a linguagem não verbal que eu tenho. Então, é algo que eu vou ficar te devendo, porque é algo que eu ainda estou aprendendo ainda a identificar. Não, legal, ótimo. E uma outra coisa, né? Você já se formou, né? Você já é um jornalista. Queria entender um pouquinho para você como foi essa inserção no mercado de trabalho, como você contou que faz alguns trabalhos para a revista Autismo, né? Mas como que foi essa aceitação, né? E essa inserção no mercado de trabalho? Eu tenho uma atividade considerável como freelancer há muito tempo, escrevendo para blogs, sites de música. Trabalhei por muito tempo com relação a isso. E trabalho no mercado de trabalho formal mesmo, com a atividade que eu faço hoje, né? Que eu sou um curador musical. Para quem não sabe o que é isso, é uma pessoa que entende áudio de uma forma geral no sentido de gêneros, músicas em playlists. Então, se você usa o Spotify, Deezer, Apple Music, você vai ver que esses serviços têm várias playlists e tem pessoas reais por trás escolhendo as músicas que você vai ouvir nessas playlists. Então, eu sou uma dessas pessoas. Mas, de forma mais objetiva, eu trabalho com isso desde 2017. Tinha uma empresa do Rio Grande do Sul chamada Superplay & Company, que eles encontraram alguns textos meus de freelas na internet e eles estavam desenvolvendo um produto e eles me chamaram primeiro para trabalhar temporariamente com esse produto. Aconteceu que ao longo desse período eles gostaram, né, a relação que a gente se desenvolveu, e aí eu acabei virando um funcionário definitivo. Já estou há quase 3 anos trabalhando com eles com relação a isso, trabalhando à distância, o que é algo para mim é muito bom, na verdade, né, porque eu consigo produzir bastante, não tem toda aquela questão da convivência, que às vezes é muito desgastante para pessoas dentro do espectro. E essa empresa, acabou que as coisas foram coincidindo na vida. A Superplay & Company começou a investir em podcasts, né? Começaram a lançar seus podcasts. E aí o primeiro podcast externo que entrou na network deles, da produtora, foi o Introvertendo. Então hoje, além de trabalhar na empresa, eu também tenho o meu podcast, né, presente dentro do grupo. Então eu posso dizer que eu vivo de podcast hoje. Que legal, eu não conhecia essa profissão, muito interessante. Muito legal, que legal. E você percebe alguma distinção, alguma diferença depois, né? Depois não, porque você já entrou no mercado de trabalho com o diagnóstico, né? Mas você percebe alguma distinção, alguma diferença por conta do diagnóstico? No sentido prático, eu percebi que eu tinha uma maior ciência daquilo que me desgastava mais ou menos, né? Então, eu pude perceber que eu tive, na verdade, 2 fases. Na época que eu estava no recém-diagnóstico, eu ainda estava numa fixação com o diagnóstico, no sentido de que eu evitava fazer coisas que normalmente eu daria conta de fazer, né? Talvez porque eu estava ainda aprendendo a lidar com aquelas novas informações, mas aí ao longo dos anos eu fui aprendendo também aquilo que eu posso fazer coisas que estão fora da minha zona de conforto, digamos, e é só eu saber medir, temperar as coisas para lidar com as consequências. Então, eu posso dizer que no sentido
particular não mudou muita coisa, porque eu sempre me considerei uma pessoa muito rigorosa com o tipo de informação, com o tipo de conteúdo que eu construo, e isso para mim era notável antes mesmo do diagnóstico. Mas no sentido prático, eu vi que com os anos eu aprendi a ser mais flexível. Eu escrevi um livro e eu consegui perceber que com a produção desse livro, com a produção do podcast, com a produção de outras coisas, eu desenvolvi na minha vida um planejamento das coisas que me permite produzir bastante e sem deixar a peteca cair, de certa forma. Então, acho que essa capacidade de planejamento das coisas é o que me permite fazer tanta coisa, de uma forma geral. Legal. E uma última pergunta, que eu acho que eu não falei no início, mas que eu queria entender um pouquinho, é como foi para sua família e para seus amigos próximos, né? Não dentro do diagnóstico, mas entender isso, porque principalmente na fase adulta, já criaram, né? Te conheciam como indivíduo, com outras questões, e aí dali surge um diagnóstico, né? Como foi esse processo para seus amigos, para sua família? O diagnóstico foi um divisor de águas na minha vida, porque antes desse período suspeito do diagnóstico, eu não tinha amigos, na verdade, né? Eu tive um processo de ensino médio bem ruim e eu estava muito isolado. Então, os amigos que eu tenho hoje, eles surgiram exatamente na época da suspeita do diagnóstico. E para eles foi muito natural, porque eles percebiam essas diferenças. Para eles não eram diferenças a ponto de eu ser excluído do círculo social deles, mas eles percebiam que existiam essa diferença. Então eles encararam isso com muita naturalidade. A minha mãe, de certa forma, ela lidou muito bem, porque para ela era muito óbvio. Ela não, até hoje, ela não tem um estado de entendimento sobre o que é o autismo, mas eu acho que ela nem precisa, porque os pontos importantes realmente ela compreende, né? Ela fala assim, você não vai se dar bem com isso porque você tem tal característica, mas ela não sabe necessariamente relacionar, porque ela não tem muito conhecimento técnico sobre autismo, mas enfim, como eu já disse, isso não faz muita diferença. Embora eu ainda tenha certo desconforto, às vezes, sobre falar sobre autismo nos ambientes familiares, entre parentes, assim, porque as pessoas não têm muito conhecimento. E, sei lá, eu ainda estou aprendendo ainda como falar sobre autismo de forma que seja didático para as outras pessoas. Então, mas no sentido pessoal, não tive nenhum impacto negativo nessa transmissão dessa mensagem, de uma forma geral. Legal. E, Thiago, para a gente finalizar um pouquinho nossa conversa, eu queria que você resumisse, assim, uma frase ou em coisas muito simples, de uma forma simples, o que o autismo trouxe para você? Difícil. A tarefa é difícil, todo mundo está respondendo essa pergunta, essa é a pergunta emblemática. Nossa, tô pensando aqui. Pode pensar, fica tranquilo. Se você quiser, pode ir discorrendo sobre e a gente depois eu fecho em uma frase. Certo. Eu acho difícil resumir dentro de uma frase, porque eu tive muitas fases dentro da questão do autismo, né? Eu já vi o autismo como algo totalmente negativo, eu já vi o autismo como algo 100% bom, eu já tentei equilibrar as coisas na balança, e eu ainda estou aprendendo, ainda tentando identificar diferentes formas como as pessoas definem o autismo dentro da comunidade. Eu não falo nem sobre uma perspectiva científica, eu falo sobre uma forma emocional mesmo, né? As pessoas têm diferentes visões sobre o autismo. Se eu fosse resumir o autismo, eu diria que na minha vida ele é como se fosse uma lente. Uma lente, ela ajuda a corrigir a sua visão em algum aspecto, ela também traz distorções em outra medida, mas ela tem uma função. E na minha vida pessoal, ela tem uma função de me dar um olhar sobre a vida social e a sociedade que me favorece em alguns aspectos, me desfavorece em outros aspectos, mas não me deixa ser menos humano do que as outras pessoas. Então, acho que se eu fosse, sei lá, falar alguma coisa, seria mais ou menos isso. E eu acho que eu acabei extrapolando a ideia da sua pergunta, que era uma frase só. Não tem problema, ficou ótimo. Uma metáfora muito boa essa da lente, gostei bastante. Super legal. Valeu. Thiago, eu agradeço muito, muito o que você tenha vindo falar. Você conta um pouco da sua história. Como eu comentei com você no início, eu acho que é um espaço para a gente conseguir ouvir e dar visibilidade, né? Uma coisa que a Alice me falou bastante sobre esse dia da conscientização é que a gente tem que pensar na aceitação. E eu acho que a melhor aceitação é a gente conhecer as pessoas, né? E entender
de outras formas, de outras perspectivas, sem, como você falou, sem colocar essa lente do autismo, sem ver o diagnóstico antes de conhecer aquele ser humano, aquela pessoa, as questões individuais dela. Então, eu acho que é super rico esse espaço de conseguir ouvir. Acho que é importante que todo mundo conheça também esse outro lado, que acompanhe as postagens de vocês, o podcast, para conseguir entender cada vez melhor. Então, eu fico super grata pela nossa conversa, pelo papo. Acho que vai ser um conteúdo super interessante para todo mundo conhecer e ouvir. Eu que agradeço bastante pelo convite, e essa questão, né, da conscientização é uma questão muito importante, porque a conscientização é um processo, né, é um processo que envolve várias fases, desde a aceitação, desde a participação social. Então, realmente, a gente precisa discutir o autismo de uma forma completa, de uma forma que a gente realmente consiga ver isso em todos os pontos da vida. Então, eu agradeço muito pelo convite, agradeço muito pelas perguntas, foi muito legal. E quem quiser acompanhar aí o nosso trabalho, nós temos o site que é introvertendo.com.br, e nós estamos aí nas redes sociais e nas plataformas de áudio.